Olá, você que me ouve a essa hora. No dia de hoje eu estou aqui mais uma vez para poder falar com você. Mas eu gostaria de dar as boas-vindas para todas aquelas pessoas que são novas ao meu canal. Sejam muito bem-vindos. E para você que já é inscrito no canal, que Deus abençoe a sua vida. Bem, será que você é aquele tipo de pessoa que tem se questionado quando ouve as pessoas falarem de oração, as pessoas quando dizem que é necessário nós orarmos, que é necessário a gente falar com Deus? Será que você é aquela pessoa que tem parado e se questionando, né, dizendo que sobre o que orar? O que eu vou falar com Deus? O que eu vou orar? Como é que eu vou orar? Eu não sei orar. Se você é esse tipo de pessoa, então fica comigo neste vídeo até o final, porque a gente vai falar sobre isso, sobre o que orar. Bem, assim como você, os discípulos também tiveram esta questão, né? Os discípulos foram aquelas pessoas que caminharam com Jesus. Durante o momento em que Jesus esteve na terra, ele teve seus discípulos. E os discípulos, como se não bastasse que sempre estavam ao lado do Mestre, ao lado de Jesus, de igual modo, assim como você, eles também tinham essa dúvida, porque eles viam Jesus sempre se ausentava para orar. Sempre que Jesus Cristo esteve com eles, Jesus sempre tirava um tempinho para poder orar. Então, os discípulos ficaram a se questionar, mestre, sobre o que nós devemos orar. E também eles olhavam que João Batista tinha seus discípulos, e os discípulos de João oravam também. Então, eles tinham esse interesse de saber sobre o que orar, como orar. Então eles questionaram a Jesus. Então você não é a única pessoa que tem ou teve essa dúvida, porque os discípulos também tiveram essa dúvida. Então, Jesus Cristo, como tem resposta para tudo, ele veio aqui à Terra para isso, não simplesmente para morrer pelos nossos pecados, mas também para nos ensinar qual deve ser o nosso estilo de vida. Ele se disponibilizou para poder explicar às pessoas em como a gente deve orar. E a gente vai aprender com Jesus no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 9 até 13. Então, a gente vai lendo cada passo para poder aprender, ou vamos ler cada versículo para poder aprender sobre o que orar. Bem, no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 9, diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Nós vamos parar nesse versículo aqui, no versículo 9, ele diz: vocês devem orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Oh, Isabel, será que todas as vezes que eu tiver que orar, tenho que falar essas palavras, tenho sempre que começar a oração assim? Bem, essa frase pode ser desenvolvida. Bem, Jesus já estava ilustrando, estava a dizer que quando nós vamos ter com Deus, nós precisamos começar a adorá-lo. Então, sobre o que orar? Em primeiro lugar, nós podemos orar a Deus para exaltá-lo, para elogiá-lo ou louvá-lo. Nem você pode começar a orar, nem glorificando a Deus. Sabes, tem muitas coisas que Deus tem realizado em nossas vidas, tem muitas coisas que Deus tem feito. Você pode simplesmente começar a oração com gratidão, nem dizer que Deus, eu te louvo porque o Senhor é bom, eu te louvo porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor fez isso e aquilo na minha vida, o Senhor é incomparável, o Senhor é todo poderoso, o Senhor é santo. Então você precisa começar a exaltar a Deus. Essa é uma das coisas que você pode, né, implementar ou colocar na sua oração. Primeira coisa, louvar a Deus. Sobre o que orar? Louvar a Deus. Vamos ver a segunda coisa, está no versículo 10, diz assim: Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus Cristo estava ensinando a eles de que vocês devem orar, vamos falar em segundo lugar, a vontade de Deus. Isabel, sobre o que orar? Você pode orar pedindo a vontade de Deus na sua vida. É isso mesmo. Muitas das vezes a gente pensa que a nossa vontade é a melhor para as nossas vidas, mas não. A vontade de Deus é sempre a melhor para as nossas vidas. Você pode crer. E não há nada melhor do que orar a Deus para que a vontade
vontade dele seja realizada nas nossas vidas. Então você pode se chegar a Deus dizendo que Deus, que a tua vontade seja feita nos meus estudos, por exemplo, que a tua vontade seja feita no meu trabalho, que a tua vontade seja feita na minha família. Então você precisa chegar a Deus e orar pela vontade dele na sua vida, pois a vontade de Deus é perfeita e agradável. Bem, vamos ver em terceiro lugar no versículo 11, diz assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aqui está dizendo, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Sobre o que orar? Você pode orar a Deus para dar a você o seu pão de cada dia. Mas aqui não se refere simplesmente a pão, né? A alimento. Eu já vi muita gente que diz assim que, não, você não pode orar a Deus sobre coisas materiais. Você não pode orar a Deus para te dar dinheiro, para te dar comida, qualquer coisa assim do gênero. Mas não, nós estamos a ver aqui que Jesus está ensinando os seus discípulos a orarem a Deus sobre coisas materiais. O pão é algo material, então não há mal nenhum você orar a Deus para que Ele te conceda algo material que você tanto necessita. Sabes, Deus ele é capaz de usar qualquer pessoa para poder fazer chegar a você aquilo que você pediu a Ele. Eu até tenho um testemunho, a minha Bíblia só não está aqui. Eu quando precisava de uma Bíblia nova, eu orei a Deus para que Deus me desse uma Bíblia. Eu sabia que aqui onde eu estou, praticamente eu me questionava como é que eu posso comprar uma Bíblia nova em português. Eu orei a Deus para poder me oferecer ou comprar para mim uma Bíblia e Ele comprou a Bíblia para mim. Infelizmente a minha Bíblia não está aqui, estou com outra Bíblia, a antiga, mas só para dizer que sim, a gente pode pedir a Deus coisas materiais. Mas é claro que oração sempre é acompanhado de ação, né? Tem coisas que quando você pede a Deus, como por exemplo um trabalho, você precisa ter um currículo, você precisa entregar nas empresas, você precisa também fazer a tua parte, se movimentando, enviando e-mails para certas empresas. Então é sim correto e muito normal pedir a Deus sobre coisas materiais. Em quarto lugar, nós vamos ver sobre o que a gente pode orar. Vamos acompanhar aquilo que está escrito no versículo 12. Diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. A gente pode orar a Deus sobre o perdão. Quem é o homem que não comete pecado? A Bíblia diz que aquele que diz que não comete pecado engana-se a si mesmo. Todos nós temos falhado, temos errado, então a gente necessita do perdão de Deus e é essencial a gente orar a Deus sobre o perdão das nossas vidas, mas tem um pormenor aqui. É necessário que a gente perdoa também os nossos inimigos, Aqui diz assim: perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoados os nossos devedores ou os nossos inimigos ou qualquer outras pessoas também que nos fizeram mal. Então é necessário que do mesmo modo em que a gente perdoa outras pessoas, é da mesma maneira que nós estaremos pedindo que Deus nos perdoe. Suponhamos que você perdoa uma pessoa, mas ainda tem vingança dessa pessoa, e você vai dizer a Deus: perdoa-me como eu perdoei os meus inimigos. Que Deus tenha misericórdia. Às vezes a gente ora coisas que não tem noção, Não tem noção. Então você precisa perdoar bem o teu próximo para você se chegar a Deus e também pedir perdão, porque aqui Jesus está a ensinar que nós devemos pedir perdão a Deus assim como nós perdoamos aquelas pessoas que nos têm ofendido. Então, sobre o que orar? Em quarto lugar, sobre pedir perdão a Deus. E vamos ver em quinto lugar sobre o que a gente pode orar. Vamos ver no versículo 13, provavelmente é o penúltimo. Diz assim: e não nos induzas à tentação. Eu gostaria que a gente parasse por aqui. Não nos induzas à tentação. Enquanto nós estivermos na terra, nós seremos sujeitos a ser tentados pelo inimigo. Então eu gostaria de dizer que tentação não é pecado, Só se torna pecado quando a gente cede ao pecado, ou seja, quando a gente cai em pecado, quando a gente aceita esta tentação
tentação, quando a gente, né, olha para a tentação e concorda com essa tentação e cai naquela tentação. E aqui a Bíblia até diz que nós devemos orar a Deus para que não nos deixe cair na tentação, ou seja, a tentação sempre haverá, mas nós devemos orar a Deus para que a gente não caia nessa tentação, e somente Deus pode nos ajudar a não cair em tentação, porque a nossa carne, né, é algo que sempre tenta reagir, ou seja, quando alguém faz alguma coisa contra nós, a nossa carne sente a necessidade de reagir contra aquilo que foi feito a nós. Mas aqui Jesus está dizendo que nós temos que orar a Deus para que Ele não nos deixe cair na tentação. Então você pode orar isso. Só você sabe, né, o meio em que você frequenta, as coisas que você tem passado, quantas tentações têm surgido na tua vida. Então você precisa orar que Deus te ajude a não cair nessa tentação que tem aparecido na sua vida. É muito importante orar sobre isso. E em sexto e último lugar vamos ver no versículo 13, né? Não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Então a gente deve orar para Deus nos livrar do mal. Já falamos de não nos deixar cair em tentação, mas também é importante orar a Deus para que não nos deixe, né, cair no mal. Deixa eu só ver aqui. Ou seja, para que Ele nos livre do mal. Então, a gente precisa orar para que Deus nos livre do mal. Quantos males tem planeado sobre as nossas vidas? Eu tenho dito assim, se a gente visse sempre com os olhos do Espírito, talvez a gente não seria capaz nem mesmo de sair à rua, nem mesmo de conversar com certas pessoas que vivem ao nosso redor, porque muitas das vezes até as pessoas que nós confiamos, até as pessoas que nós batemos no peito dizendo amigos, têm tramado certas ciladas contra as nossas vidas. Então é necessário dizer que Deus, ou seja, orar a Deus para que Ele nos livre do mal, né? Para que Ele nos livre de todo o mal que tem planeado contra nós, que tem projetado contra as nossas vidas, porque somente Deus, né, é capaz de nos proteger, somente Deus é capaz de nos guardar, porque nós não conhecemos de concreto quem é quem, somente Deus é conhecedor dos corações. Então, como uma forma de prevenção, é sempre importante orar a Deus para que nos livre de todo o mal que foi planeado à nossa vida. Então, eu acredito que essa oração que Jesus Cristo ensinou para os discípulos é uma oração completa. Eu acho que é tudo que a gente necessita para poder, né, orar a Deus. Então, eu não estou dando aqui uma estrutura, ou seja, uma única forma que você precisa orar. Eu acredito também que não era isso que Jesus queria passar. Ele simplesmente deu um modelo e nós, como seres humanos, debaixo desse modelo a gente pode desenvolver, né, a nossa conversa com Deus, porque a oração é uma conversa, é uma comunicação com Deus. Então, debaixo desse modelo de oração que Jesus Cristo passou, a gente pode evoluir, a gente pode desenvolver, né, a nossa conversa, a nossa comunicação com Deus. Então, é tão importante o ser humano orar. Por quê? Porque de concreto o ser humano mesmo é dependente de Deus. Por mais que a pessoa até diga que não, eu não dependo de Deus, não, eu não acredito em Deus, mas a gente sempre depende de Deus. Até para respirar, nós dependemos de Deus porque o oxigênio vem dele, né? Até para poder nos levantarmos ou simplesmente, né, piscar os nossos olhos, nós necessitamos da força de Deus para que as nossas pestanas possam mover-se. Então não há ninguém que possa dizer que eu não sou dependente de Deus. Nós somos dependentes de Deus e é necessário que o ser humano tenha uma comunicação, uma conexão com o seu Criador. Isso é muito importante. E Isabel, será que é só isso que a gente pode orar? Será que termina por ali? Não. Como eu já disse, você pode desenvolver, você pode orar pela sua vida, todas as áreas da sua vida. Você pode orar pelos seus amigos, você pode orar pelos seus pais, você pode orar por aquelas pessoas até mesmo que você não conhece. Em outras partes da Bíblia vamos ver que Jesus Cristo disse para nós orarmos pelos nossos inimigos. Então a gente pode orar por outras pessoas e a gente pode orar por mais coisas, ou seja, por coisas específicas, né? Porque existem coisas específicas que você deseja, que você tem. Então você pode orar de forma específica sobre um projeto que você tem, sobre alguma coisa que você deseja fazer, sobre qualquer coisa que você necessita da ajuda de Deus. Você pode conversar com Ele como você tem conversado com qualquer ser humano.
Eu espero de coração que esse vídeo tenha ajudado você e que Deus abençoe a sua vida.